som. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor seja louvado, né? Através da minha vida, através da vida dos irmãos. E que nós possamos cumprir, né? O propósito do Senhor aqui nesta terra, nessa igreja, por onde a gente passar. Amém. A Franciane me chamou para estar trazendo uma palavra. Eu, Deus, tantas pessoas, por que ela vem me chamar, né? Mas a gente tem o temor de Deus e a gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então a gente vai pelo temor do Senhor. A palavra de Deus diz, onde está 2 ou 3 reunidos ali no nome dele, ele está presente. E ele está presente aqui no nosso meio, né? O Senhor, ele está aqui no nosso meio e ele quer falar conosco. A palavra dele é viva e eficaz e a palavra dele traz transformação de dentro para fora. E é isso que nós precisamos. Precisamos ser transformados pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, essa noite que estamos aqui diante da Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, tome a direção, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, a Tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Que não venha eu a falar, mas que seja o Senhor, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Nós precisamos, Deus, ter o discernimento, ó Pai. Nós precisamos ter a visão, ó Pai. Nós precisamos da direção do Senhor para conduzir as nossas vidas no centro da Tua vontade. E por isso, ó Pai, no nome de Jesus, toma a direção, ó Pai, desta reunião, Senhor. Em nome de Jesus, deste culto, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, esteja na direção no nome santo de Jesus. Aleluia. Falei com Deus assim, qual palavra, né? A gente vem, né, conversando com o Senhor, qual palavra, Deus, trazer? E aí o Senhor vem ministrando ao meu coração em Gênesis 22, que fala sobre Deus prova Abraão. É uma palavra tremenda, é uma palavra, né, que ministra muito aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Fala conosco. A palavra de Deus diz, Gênesis 22, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse-lhe, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Deus falando que ele estaria indo com Isaque, pediu que os servos esperassem. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso sob o chifre, entre os arbustos,
tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, diz ele, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Se a gente analisar aqui, Deus provando a Abraão, pode sentar, Inês. E se a gente pensar aqui em Isaac estava ali, e em nenhum momento Isaac, a gente conjecturando, né, como diz a pastora Iva, lendo, imaginando o que estava acontecendo. Isaac, em nenhum momento ele falou assim, ele estava totalmente confiando em Abraão. Isaac, ele estava totalmente confiando no seu pai, né? Aí se a gente trazer hoje para a nossa vida hoje, para os nossos filhos, será que nós temos trago para os nossos filhos essa total confiança, que a gente fale com os nossos filhos e eles realmente confiam na nossa palavra, naquilo que nós fazemos com eles? Porque muitas vezes a gente age, né, na emoção com a palavra, mas será que nós estamos dentro de nós mesmos trazendo essa segurança que Abraão, né, trouxe para Isaac? Em um momento ali na palavra diz que Isaac ficou nervoso e Isaac até perguntou. Isaac perguntou, né, para o pai dele, tem o fogo, né, estava levando a lenha e o cordeiro? Onde que está o cordeiro? E Abraão falando, Deus proverá. Então Deus vem falando comigo sobre essa segurança dentro dos lares. Nós como os pais, nós como os mães, nós temos, né, dado essa segurança para os nossos filhos, né? Aquilo que nós prometemos para os nossos filhos, nós cumprimos com a nossa palavra, porque isso é segurança. Você vê que Isaac em nenhum momento ele questionou o pai dele. Ele sabia que o pai dele estava fazendo e ele estava em total seguro sobre aquilo que o pai dele estava fazendo. Em nenhum momento ele olhou para trás, em nenhum momento ele questionou, né? E Abraão ali amarrando ele e ele vendo que ele ali seria o holocausto. Em nenhum momento aqui na palavra diz que Isaac questionou. Então assim, a gente trazer isso para a nossa vida, para os nossos filhos. Será como que nós estamos levando os nossos filhos dentro dos nossos lares? Nós estamos trazendo essa total confiança, essa total segurança, igual essa semana, o Pedro tinha esquecido a garrafinha de água, né, para levar para a escola. E o João, ele é muito assim, amoroso, ele, nossa, meu irmão vai ficar com sede agora. E começou até a chorar o Pedro. Não, pode deixar, eu me viro, eu pego um copo. E o João não, ele começou a ficar nervoso. Não, meu irmão, começou até a chorar. Vai ficar sem água, preocupado, né? E minha mãe estava comigo dentro do carro, e aí o João chorando, ela começou a falar assim com o João. Ô João, não chora não, João. Eu vou hoje lá para sua casa, vou dormir lá na sua casa, e não sei o quê. Falei, mãe, não adianta a gente querer fazer com que a criança pare de chorar mentindo, né? Não é mentindo, a gente tem que trazer segurança para os nossos filhos. E a partir do momento que a gente fala algo para os nossos filhos que a gente não cumpre, como que ele vai ter essa segurança? Isaac teve essa segurança com Abraão, porque Abraão transmitia essa confiança. Abraão transmitia essa segurança. Então, que nós temos que cumprir, né? E aí, ao mesmo tempo, Deus me levou também lá em Jesus, ali no Getsemane. No capítulo 26, 36, né? Ali também foi a total confiança de pai para com o filho, né? Jesus ali no Getsemane, ele estava ali angustiado, triste,
mas ao mesmo tempo ele estava confiante, ele estava confiando no Pai, naquilo que o Pai poderia fazer por ele. Ele confiava. E ao mesmo tempo ele falava, vigiai, falava com os discípulos, né? Para estar vigiando. E os discípulos, ao nenhum momento, vigiou, dormiu. E aí a palavra no 26, no 41 fala, vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? A nossa carne, ela é fraca, ela precisa todos os dias se converter. E ela só vai se converter todos os dias através do quê? Da palavra do Senhor, né? E aí, trazendo essas mensagens que Deus me falou sobre Abraão com Isaac e sobre Jesus ali no Getsemane, essa segurança, essa total confiança que nós precisamos transmitir dentro do nosso lar, nós precisamos transmitir dentro da nossa casa. Aí o Senhor me levou lá em Rebeca, com Esaú e Jacó, né? Como que Rebeca foi uma mãe que destruiu o seu lar, né? Através de mentiras, através de engano, né? Então, assim, a gente olha tudo que vem acontecendo na Bíblia, as histórias, né, os acontecimentos, a gente tem que trazer para a nossa família, para a nossa vida, para a gente, e falar assim, Deus, aonde que eu tenho errado? Né? Ali como Rebeca errou, né? Jacó, que teve um nome, né, depois transformado para Israel, que foi transformado pelo Senhor, antes de tudo isso acontecer, ele, né, não tinha uma experiência com Deus, assim como Abraão e Isaac, assim como Jesus ali no Getsemane com Deus. Então é essa transmissão que nós temos que trazer para dentro do nosso lar, que o Senhor vem ministrando. Aqui fala, né, Deus falando comigo, não precisamos de algo para sermos felizes. Nós não precisamos de algo para sermos felizes. Nós precisamos simplesmente da presença de Deus. Quando nós temos essa presença de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, nós vamos agir como Abraão, né? Nós vamos agir como Isaac, né? A gente fala assim, Abraão, ele foi um homem de fé, mas para ele ter sido um homem de fé, o filho dele também teve muita fé. Em nenhum momento o filho dele olhou e questionou. Quantas vezes a gente fala com os nossos filhos e eles questionam? Mas por que será que eles questionam tanto? Será que nós demos essa abertura para os nossos filhos para estar desconfiando? Oh, mãe, você vai fazer isso? Oh, mãe, você vai fazer aquilo? Ou eles confiam totalmente na gente, como Isaac confiou em Abraão? Né? Então, assim, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a presença de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter uma vida cheia da graça, da unção do Senhor. Essa unção não é algo que aquilo que nós falamos. Essa unção é algo aquilo que nós vivemos. Quando nós temos a unção, é porque nós vivemos aquilo que nós falamos. Aí a gente tem a unção de Deus. É diferente quando a gente chega aqui no altar do Senhor e começa a ministrar a palavra de Deus. É uma palavra poderosa, né? É uma palavra poderosa. Mas a manifestação, o poder da unção do Espírito Santo sendo manifestada na vida da gente é quando a gente não simplesmente conhece a palavra, a gente não simplesmente fala a palavra, a gente precisa viver essa palavra. Essa palavra, o fruto do Espírito Santo, ele vem, não é pelo ministério que nós temos, é como que nós vivemos a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso lar, na igreja, no nosso trabalho. Então esse fruto só vai vir através da unção, de uma vida no altar do Senhor, de uma vida sem mentiras, né? Então nós vamos ver lá Gênesis 27, que fala um pouco sobre Rebeca. Acho que todos aqui conhecem essa história. Essa história é muito poderosa, né? A palavra de Deus ela é sempre poderosa. Então, que nós possamos ser transbordantes do Espírito Santo. O BitLeader é um aplicativo que permite que você leia um versículo da Bíblia. E que nós nunca venhamos, né, prejudicar a nossa família com maldição, com mentiras. Aqui diz que Isaac abençoa
a Jacó e a Esaú. Isaac, né? Isaac, o filho de Abraão. Agora Isaac casa com Rebeca e Rebeca traz essa maldição dentro do lar. Ó, Rebeca traz essa maldição. Rebeca, ela era mais, né, puxava mais preferência para Jacó, né? Então Rebeca aqui fala que na época, quando, né, o pai já estava mais velho, igual Isaac estava, ele tinha que liberar uma bênção, e a bênção tinha que ser para o primogênito. E aí está lá Isaac conversando com Esaú. Ele está lá conversando com Esaú, e em Gênesis 27 fala assim: tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. E lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faz-me uma comida saborosa, porque eu aprecio, traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. E ali está Rebeca, ali no versículo 5. Rebeca está ali, e Rebeca esteve escutando o que eles estavam falando com o pai dele. Rebeca estava ali escutando o que Isaac estava falando com Esaú, seu filho. E aí Rebeca, escutando, falava com Esaú, seu filho, e foi Esaú ao campo apanhar a caça. Então disse Rebeca a Jacó, que era o filhinho mais novo, preferido dela, porque nós não podemos ter filhos preferidos. E a gente tem, muitas vezes a gente fala: eu não tenho filho preferido, né? Mas será que a gente não tem mesmo? Porque se na Bíblia conta que às vezes a gente, né? Será que não tem mesmo esse filho preferido? Rebeca esteve escutando, e aí chegou com Jacó, chegou com Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traz-me uma caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz 2 bons cabritos, e deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Ó, para você ver, a mãe trazendo a maldição dentro do lar, né? A mãe trazendo o quê? Mentira dentro de um lar, porque ela tinha preferência por Jacó. Amava mais o Jacó que a Esaú. Queria que Jacó recebesse a bênção. E aí a gente pode analisar dentro de nós. Às vezes era uma bênção, como aqui na palavra, mas se a gente for analisar dentro do nosso lar, será que nós estamos agindo certo com os nossos filhos? Muitas vezes nós, mãe, que é normal de mãe, cuidar mais do mais novo. Não, é o pequenininho, precisa mais de ajuda, quer dar uma ajuda para Deus, porque é o mais novo. Essa palavra fala muito comigo, porque o João é 1 ano só 1 ano, mais novo que o Pedro. E muitas vezes a gente fica querendo, não, é o mais novo, mas 1 ano, gente. Pode ser 10, pode ser 20, a gente não pode fazer essa diferença, porque ele sente essa diferença, eles percebem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar o tempo todo, né? Eu sou a primogênita, eu sou a mais velha, mas a gente fala assim: a mãe não tem preferência, a gente vê, às vezes a gente tem a preferência sim, está dentro do nosso coração, mas às vezes as nossas atitudes que nós vamos tomando no dia a dia, o filho se entristece com a gente, porque a gente acha, não precisa a gente abrir a nossa boca para falar, as nossas atitudes transmitem as preferências que nós temos, e nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus a ajuda para a gente não fazer essa divisão dentro do nosso lar, porque isso é uma tragédia, é uma maldição dentro do nosso lar, né? Então, e aí Rebeca foi e conversou com Jacó, e aí o que acontece? Acontece que Jacó, mesmo a mãe dele falando, ele ficou ainda com temor, mesmo dele ter usurpado bem antes o direito de primogenitura do irmão dele,
por um prato de lentilha, ele ainda falou para a mãe dele assim: ô mãe, meu irmão Esaú, ele é peludo, né? Eu sou liso, homem liso, que está falando lá em Gênesis 3. O 11 também, olha lá. 11, né? Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú: meu irmão é homem cabeludo e eu homem liso. Aí dá-se caso meu pai me apalpar, e passarei os seus olhos por zombador, e assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ó, ele mesmo falando, e a mãe dele insistindo no erro. Respondeu a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente porque eu te diga, vai e traz. E ele foi e fez o que a mãe dele falou. E aí ele foi, trouxe aquela comida saborosa, e Isaac falou assim: não, mas tão rápido assim, Jacó? Você já conseguiu? E ele se passou pelo pai dele como Esaú, como mentiroso, né? Ele se passou como mentiroso. Aqui no 19 ele fala: respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta e come da minha caça, para que me abençoe. Ó, para você ver a maldição. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou, e a voz disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Porque a mãe dele, lá no 16, falou com ele: pega pele de cabritos, cobriu as mãos, a lisura do pescoço. Ó, para você ver. Que maldição. Né? E disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou, mentindo. E aí a gente vê também, irmãos, Deus me falando aqui também sobre a importância da gente abençoar os nossos filhos. Como é importante. E ali a gente vê que depois Esaú chega com a caça, né? E aí Isaac fala assim: mas eu abençoei. Ele viu que foi na mentira. E Esaú ficou tão triste, angustiou-se tanto, chorou e falou assim: meu pai, não tem nenhuma única bênção para mim? Nenhuma única bênção para mim? Quer dizer, eles já tinham liberado aquela bênção para Jacó. Então, quantas mães e quantos pais hoje em dia abrem a boca para amaldiçoar os filhos? Como é importante o pai e a mãe abençoar, orar pela vida dos nossos filhos, né? Eu vejo quando eu estou levando o Pedro e o João para a escola, a gente sempre tem um hábito. Vamos orar. Aí o Pedro ora pelo João, o João ora pelo Pedro, e depois eu oro e eles vão para a escola, pedindo Deus proteção para a vida deles. A gente não vê como isso é importante, pedindo para Deus abençoar eles, né? Para eles serem cheios do Espírito Santo, né? A oração, ela tem poder. No mundo espiritual, a gente acha que a gente só falou, mas no mundo espiritual está acontecendo, né? Está acontecendo. Ó, para você ver como aconteceu nessa família, né? Isaac foi ali, liberou a bênção, e como que Jacó foi próspero. Mas tudo na vida tem as consequências, né, irmão? O Jacó, ele foi muito próspero, mas também ele foi enganado lá na frente, né? Ele teve, devido a isso que ele fez, ele teve que sair fugitivo. E para onde ele foi, a bênção que Isaac derramou sobre a vida dele foi com ele. Ele foi um homem próspero, mas ali na frente ele também foi enganado, como ele enganou o irmão dele. Ele enganou. Ele foi enganado pelo sogro. Casou com, queria Lia, e depois queria Raquel, e depois teve que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel, que era a mulher, né, que ele amava, que ele queria. E a gente vê que a história se estende. A história aí não para. Aí Jacó, né, lá na frente, o que acontece? Jacó casa com Raquel, né? E a gente vê que a história continua. E a maldição vai de geração, vai indo. A gente tem que parar com a maldição dentro do nosso lar, né? E a gente vê que Lia dava muitos filhos para Jacó e Raquel não dava. E aí Deus foi e abriu a margem de Raquel. E Raquel foi e deu à luz um filho, que é José. E José foi um homem o quê? Abençoado por Deus. Mas ao mesmo tempo que ele foi abençoado por Deus, a história se repete entre irmãos. Teve muitos ciúmes dos irmãos
de José. E a maldição continua, né? Porque Jacó amava mais quem? Mais José. Ó, a história. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as preferências dentro do nosso lar. A gente traz muita maldição para os filhos. Você vê que Esaú e Jacó, Esaú queria matar Jacó, né? Tomou o direito de primogenitura e depois ainda pegou a bênção. E aí Esaú trouxe o quê? Trouxe um transtorno. E Rebeca, tanto que amava Jacó, queria que Jacó estivesse próximo dela, com as astúcias, ela teve que ter Jacó distante dela, porque não permitiu estar ali junto. Então, assim, que nós possamos refletir dentro da nossa vida, hoje, né? E falar com o Senhor, pedir discernimento do Senhor. Senhor, onde eu tenho errado? Né? Eu tenho orado a Deus e tenho pedido direção de Deus sobre a vida dos meus filhos, porque eu tenho falado com Deus assim, que o Pedro e o João, que eles possam ser mais crentes do que eu, né? Que eu venha olhar para a vida deles e ver eles sejam mais apaixonados por Deus do que eu, porque é isso que nos vai trazer alegria, porque nessa vida nada nós levamos, né? Nós viemos nu e nu nós voltaremos. Então, assim, muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e muitas vezes o primordial, que é a presença de Deus, é caminhar com os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que caminhar com os nossos filhos nos caminhos do Senhor é trazer os filhos para a igreja. É caminhar, é inculcar na cabeça deles a palavra do Senhor, é trazer, né, convencer, pedir o Espírito Santo através da oração, que eles sejam impactados pela palavra de Deus, que eles sejam apaixonados pelo Senhor. É isso que é caminhar com os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Então, que nós possamos, no nome de Jesus, já está em cima, né, Virgínia? Que nós possamos, no nome de Jesus, né, trazer, né, buscar em Deus esse discernimento. Aonde que nós estamos errando, né? Porque não adianta falar assim, eu não tenho preferência. A gente tem que ter discernimento. Deus, fala comigo, onde que eu tenho errado com meu filho, né? Igual essa semana os meninos foram cortar cabelo, e aí eu peguei, tinha uma lasanha em casa, eu falei assim, é só esquentar, é rápido para eles almoçar para ir para a escola, né? Eu falei, se não der tempo, qualquer coisa eu frito um ovo, rapidinho eles, né, agilizam. Aí a gente estava vindo, já estava em cima do horário de levar para a escola. Aí eu parei assim, em frente ao açougue, eu falei assim, vou comprar bife de fígado, que é bem saudável, né? E frita rapidinho com arroz, na salada, tá ótimo. E aí o João olhou assim, viu a asa de frango. Aí ele pegou e falou assim, eu quero comer asa de frango frito. Eu falei, João, não dá para fazer, a asa demora para fritar. Aí ele arrumou um bico. Eu quero, falando no açougue, falando na rua, eu quero comer, eu quero. Aí eu falei, João, não dá, não vou comprar, sabe por quê, João? Não vai dar tempo, a gente tem poucos minutos, é o tempo de esquentar o óleo, fritar a carne, vocês comerem e vocês ir para a escola. Aí ele arrumou um mó berreiro e ficou. Aí depois chegou em casa, eu fiz o bife de fígado, ele comeu no outro dia, depois que 2 dias depois eu fui lá e comprei. Aí eu falei assim, aqui ó, João, agora eu tô fazendo o que você me pediu. Você precisa entender quando a mamãe fala para você que não dá, não é porque eu não quero. Não dá é porque às vezes não vai dar tempo, não dá porque às vezes a mamãe não tem dinheiro, mas você precisa entender que quando a mamãe fala que não dá, é porque não dá. Você entende, João? Você consegue compreender? Quando sua mãe, seu pai fala que não dá, você precisa compreender que a gente não é porque a gente não quer, é porque tem algum obstáculo. Você entende, João? Entende. Aí fez aquela risada. Mas a gente precisa explicar para os nossos filhos, porque eles precisam ter confiança, eles precisam ter segurança, né? Muitas vezes as crianças são muito enganadas, e aí onde que sai essa insegurança, eles não confiam na gente. E às vezes fica até uma criança insegura porque a gente não transmite essa confiança, essa segurança. Então que nós possamos ser assim, ter como exemplo, né?
né, Abraão, Isaac, né, um homem muito, um rapaz que a gente vê que confiava totalmente no pai. E que a gente venha buscar isso para a nossa vida. Eu quero que meus filhos confiem em mim. Quando eu falar algo para eles, eles têm que entender que eu estou falando que eu vou cumprir. E se eu falar não é porque eu não quero, é porque não vai ser bom para eles ou porque eu não posso fazer naquele momento. Então, que foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que nós possamos colocar em prática, né? Evitar essa maldição. A gente viu que lá na frente estendeu, né? Através de Jacó com Raquel, né? Como que Jacó amava mais a José do que os irmãos. Ó, pra você ver, maldição, disputa, divisão dentro do lar. E quem é que traz isso, irmãos? Somos nós, os pais, as mães. Nós que trazemos essa divisão. Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar e nós temos que pedir direção, pedir discernimento do Espírito Santo de Deus. Deus, eu preciso transmitir amor para os meus filhos igual, que nenhum venha se achar que eu amo mais um que o outro, né? E só através do Espírito Santo para a gente fazer isso. Igual o João é muito amoroso, ele toda hora ele chega, ele beija, ele quer, e o Pedro é mais na dele, mas o Pedro precisa entender, e eu preciso transmitir isso para ele, porque cada um de nós tem uma linguagem de amor diferente, né? Então assim, mas a gente não pode deixar transparecer que a gente gosta mais de um do que do outro, porque a gente começa a trazer o quê? Começa a trazer divisão, começa a trazer maldição dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E que eu tenho colocado em prática, irmãos. Né? Talvez aqui eu tenha falado só para mim, não sei, né? Mas a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela fala. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Jesus, seja louvado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E que nós possamos, Deus, viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós possamos, Deus, ter discernimento, sabedoria do Senhor. Que nós possamos ser cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Para que nós possamos fazer a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim como Jesus ali no Getsemane, Ele falou, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, sim a tua. E que nós possamos, no nome de Jesus, fazer a tua vontade aqui nessa terra, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, nos derrama a tua graça, a tua unção sobre nós. E que nós possamos ser, Deus, referência. Que nós possamos ser cristãos diferentes aqui nessa terra. Para que nós possamos levar a tua boa palavra. E que a bênção do Senhor venha alcançar as nossas famílias. E que toda maldição, ó Pai, no nome de Jesus, caia por terra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.